A paz do Senhor Jesus a todos, em especial no dia de hoje a todas as mulheres. Hoje eu quero relatar para vocês a história de duas mulheres marcantes da Bíblia, Esther e Jael. Com certeza você já ouviu falar sobre Esther. Esther é uma mulher que marcou a história da Bíblia e em muitos lugares, muitas vezes a gente já ouviu falar sobre a rainha Esther. A rainha Esther foi uma mulher que era judia e ela soube se posicionar, né, num tempo decisivo para o seu povo. Mesmo sendo pobre, mesmo sendo criada por seu tio, Esther foi levada ao reino e se tornou uma das esposas do rei Assuero. Tudo isso propositalmente preparado por Deus para a vida de Esther e para a vida do seu povo. No momento em que o seu povo sofria a ameaça de um extermínio, Deus usa a vida de Esther para que ela se posicione pelo seu povo. Então, ela, diante daquela ameaça de extermínio de todo o povo judeu, arquitetado por Ramã, ela convoca o seu povo para fazer um jejum de 3 dias e antes dela se posicionar junto ao rei pelo seu povo, ela faz esse jejum e buscando de Deus estratégias para se colocar ali diante do rei e interceder pelo seu povo, para que o seu povo fosse poupado. E depois desse jejum, ela entra na presença do rei. Ela não é morta porque, segundo a história, né, a rainha jamais poderia se apresentar diante do rei sem antes ter autorização, mas Esther já tinha buscado as estratégias de Deus, já estava com Deus à sua frente e neste momento ela então entra na presença do rei e estrategicamente ela consegue provar, né, a má intenção e todo o plano de Ramã contra o seu povo e ela obtém o livramento do seu povo pelo rei. Então Esther foi uma mulher que num momento decisivo ela soube se posicionar, ela agiu estrategicamente, mas ela também buscou primeiramente a direção e as estratégias do Deus vivo antes dela ir, né, para cumprir aí o propósito que estava nas mãos dela sobre a vida dela pela libertação, né, pela salvação do seu povo. E outra que eu gostaria de falar é sobre Jael. Jael está escrita no livro de Juízes. Ela é uma mulher que não é muito notável na Bíblia, mas em uma só passagem ela deixou a sua marca na história. Nesse tempo, a juíza em Israel era Débora. E o Senhor revela a Débora que a vitória seria alcançada através da vida de uma mulher. E quando o comandante do povo inimigo Sísera foge, ele se esconde justamente na tenda de Jael. Ele pede abrigo a Jael e Jael aceita abrigá-lo. Oferece para ele leite, porque naquela época o leite servia para ajudar, né, as pessoas a relaxarem, a dormirem. E Sísera, já muito cansado, aceita, toma o leite e assim adormece na tenda de Jael. E Jael, agindo de forma rápida e corajosamente, ela mesma fere Sísera e levando ele à morte e com o que ela tinha na sua tenda, que era uma estaca e um martelo. E o Senhor entrega a vida de Sísera nas mãos de Jael. Diferentes em posição. Jael era uma mulher simples que habitava numa tenda. Esther já era uma rainha que habitava num palácio.
Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o Senhor usa a quem quer, da maneira que quer, independente da sua posição. Ele só quer que você seja aquela mulher que vai ser a protagonista do propósito que Ele tem na sua vida e na vida de outras pessoas através de você. Seja protagonista da tua história. Não importa se as pessoas acreditam ou não naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, mas se você acreditar que Deus te chamou neste tempo para ser protagonista da sua história, para ser protagonista na vida de outras pessoas, para ser a diferença neste tempo como uma mulher que o Senhor tem levantado para fazer cumprir um propósito dele, você está no caminho certo. Se você tem a palavra de Cristo liberada sobre a sua vida, se Ele já determinou sobre a sua vida um propósito e você acredita na palavra que Ele liberou sobre você, nada mais te impede de viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Nada mais te impede de ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam, mas Deus te viu e Deus acreditou em você. Mesmo antes de você nascer, Deus te viu, Deus te escolheu, Deus te deu um nome, Deus te chamou para o nome. Diz a palavra de Deus: antes que te formasse no ventre, eu te escolhi e te chamei para que você fosse profeta entre as nações. Então, se você crê no chamamento de Deus na sua vida, crê na palavra de Deus liberada sobre a sua vida, você não precisa temer. Haja com posicionamento e estratégia como Esther, haja com coragem e firmeza como Jael. Seja protagonista da tua história, não importa a posição que você esteja. Talvez você esteja numa posição de liderança como Esther, talvez Deus te chamou neste tempo para liderar como Esther, então haja estrategicamente, mas sempre buscando primeiramente a direção de Deus. Talvez você está na sua tenda, não tem uma posição de liderança, mas Deus te deu uma estratégia até mesmo dentro da sua casa. Então seja corajosa e firme como Jael e enfrente os seus inimigos e não desista da batalha, porque Deus está com você.